Vamos então à leitura do texto sagrado. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13 a seguir, que nos diz assim: E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar, vamos ao Senhor em oração, vamos pedir a Deus que nos traga a sua revelação sobre esta temática, sobre esta palavra. Nossos projetos sem Deus não são nada, são falhos, eles perecem. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, pedindo a misericórdia infinita do Teu santo ser sobre as nossas vidas. Pai amado, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo pedimos que o Senhor venha falar esta noite. Senhor, eu sei que de mim mesmo nada tenho a anunciar a estas pessoas que me acompanham. Senhor, eu sei que esta palavra ela vai percorrer o mundo através da internet, através do WhatsApp, através de tantos veículos de comunicação que o Senhor disponibiliza nesse tempo, nesta era, para esta geração que se forma agora. Eu sei, meu Deus, que se o Senhor falar aqui nesta noite, o eco destas palavras irá para muitos corações necessitados, muitos corações, Senhor, que estão talvez travados, parados, amargurados e não conseguem te adorar na beleza, na essência da sua santidade. Por isso, meu Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados. Lava-me, Senhor, com o teu sangue, enche-me da unção sobrenatural do teu Espírito Santo, para que saia da minha boca o fogo da tua unção, para que saia da minha boca não as minhas palavras persuasivas da sabedoria do homem, mas para que saia da minha boca, Senhor, as palavras que glorificam e exaltam o seu santo nome. Pai amado, Pai eterno, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha falar de uma forma extraordinária. Fala ao coração deste, fala ao coração daquele, fala ao coração de todos aqueles, Senhor, que estiverem nos acompanhando agora. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que ouvimos, pedimos e pensamos. O Senhor é poderoso para dar conhecimento a esta pessoa e o Senhor também pode me usar. Sim, eu sei. O Senhor não vem para usar os sábios e entendidos. O Senhor não vem para usar os santarrões. O Senhor não vem para usar os perfeitinhos, mas o Senhor vem para usar as coisas vis e desprezíveis desse mundo para aniquilar aquelas que são. O Senhor vem para usar aquilo que não é, confundir aquilo que é, a fim de que o teu nome seja glorificado na fraqueza. Pai bendito, Pai eterno, em tuas mãos eu coloco esta pregação e te peço, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que diremos, pois, amanhã vamos fazer isso? Todos nós temos projetos e é legal projetar a nossa vida. É muito bacana projetar a nossa vida. O jovem que está me acompanhando agora, ele faz projetos da sua vida, ele diz, então, eu vou trabalhar, eu vou comprar um apartamento, eu vou me casar, eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, eu vou traçar a minha vida, vou planejar, vou programar, terei 1, 2 filhos e tudo isso eu estarei fazendo. Mas, querido, quando nós fazemos os nossos projetos, esses projetos são nossos, porque nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã.
Não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Pode ser que amanhã não estejamos aqui. Pode ser que amanhã, talvez, o nosso corpo físico pereça através de alguma enfermidade que nós temos e não sabemos que temos. Pode ser que o nosso coração não suporte tal situação, ou que a violência que impera neste mundo hostil e perigoso no qual estamos vivendo nos arrebate, ou seja por inveja do ser humano, ou seja pelo crime que assola a nossa terra, ou seja pelas dificuldades, pelo trânsito, pelo ambiente, enfim, nós não sabemos o que será no minuto subsequente a esse. Estamos vivendo este minuto e temos projetos 1000 para a nossa vida. Todavia, não incluímos o Senhor nos nossos projetos. Não trazemos o Senhor da glória para os nossos projetos. Precisamos sim falar com Deus, precisamos assim permitir que Deus esteja à frente de todas as coisas da nossa vida, precisamos colocar os nossos projetos diante de Deus. Então, se o Senhor permitir, seremos felizes, se o Senhor permitir, nos casaremos, se o Senhor permitir e se Deus quiser, viveremos, se o Senhor permitir e se Deus quiser, as portas se abrirão no nosso caminho e cursaremos faculdades e faremos a nossa vida ser uma vida abençoada. Para isso precisa-se ter uma aliança com Deus. O homem malha o seu corpo físico, ele vai para uma academia de musculação e ele malhando o seu corpo físico em 1 ano, 2 anos, ele começa a criar músculos, ele começa a se fortalecer, ele começa a ter uma anatomia diferente no seu corpo físico. Assim também é aquele que vive espiritualmente falando. Aquele que vive espiritualmente falando, ele começa lendo pequenos textos da Bíblia, ele começa ouvindo mensagens mais curtas, ele começa a se preparar em oração, e ele dobra os joelhos e ora 1 minuto, 2 minutos e vai aumentando. E chega um momento que espiritualmente ele está alicerçado, ele está preparado para enfrentar as batalhas espirituais que vêm no dia a dia. Nós precisamos malhar tanto o nosso corpo para ter saúde, quanto o nosso espírito para estar em comunhão com Deus. E a Bíblia Sagrada diz que os nossos projetos, eles são falhos. Os nossos projetos, sem a inclusão do Todo-Poderoso neles, eles são completamente perecíveis. Porque para dar certo o matrimônio, você precisa casar com sua esposa, mas antes você tem que estar casado com Deus. Porque se Deus não estiver nesse relacionamento, os projetos do homem são falíveis. Todo investimento que um homem faz na sua vida comercial, para que ele tenha prosperidade, para que ele vença na vida, ele precisa ter um alinhamento com Deus, ele precisa estar no plano de Deus, ele precisa estar no padrão de Deus. E o que nós fazemos? Nós projetamos, nós pensamos, nós analisamos, nós fizemos os planos e esquecemos da nossa vida espiritual e muitas vezes deixamos Deus de lado. Dizemos, somos de Deus, dizemos, estamos salvos, dizemos, conhecemos a Deus, dizemos, entendemos a vontade de Deus, todavia estamos distantes da presença de Deus. E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite. O Espírito Santo quer nos ensinar que precisamos ter uma vida lapidada, trabalhada dentro do Evangelho. Que servir a Deus não é única e exclusivamente um jogo de regras, como se é pregado em tantos altares. Regra para isso, regra para aquilo, e por isso muitas pessoas não aceitam a salvação, porque acreditam que não podem viver dentro das regras instituídas pelo homem. O homem diz que você precisa vestir tal roupa, ter tal corte de cabelo, fazer a barba de tal maneira, que tem que andar com a Bíblia debaixo do braço, tem que levantar no domingo de manhã para estar indo de porta em porta, de 2 em 2. O homem diz mais, que você não pode trabalhar no sábado, que você tem que ser dizimista. O homem diz tantas asneiras, tantas besteiras, e não sabe, na verdade, o que é o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor significa negar-se a si mesmo. O Evangelho do Senhor significa tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O Evangelho do Senhor significa que você tem que ter bondade, que você tem que abrir o seu coração, que você tem que estender a sua mão. O Evangelho do Senhor fala em perdão, o Evangelho do Senhor fala em transformação de vida, o Evangelho do Senhor fala em uma mudança radical. Deixa a cobiça de lado, deixa a vaidade de lado, se afasta das impurezas que ferem a tua alma, que ferem o teu coração, e se coloca na presença do Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus, que todas as coisas pode, que tudo faz, Ele te abençoará. Veja o que diz o textuário sagrado. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Diz assim,
Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O tempo passa tão rápido, queridos, o tempo passa de uma maneira assim que nós não conseguimos entender, é tão rápido. Hoje eu tenho 50 anos de idade, me recordo como se fosse ontem, quando eu entrava no banheiro aos meus 16 anos, tomava aquele banho na casa de minha mãe, e eu agitava a minha cabeça e os meus cabelos batiam de um lado ao outro do meu rosto. Hoje em dia não existem mais cabelos, os poucos que tem são brancos, assim como a barba já está embranquecida. Hoje já não sou mais aquele garoto, aquele menino, e eu não vi o tempo passar. Eu não percebi que esse tempo se passou. E fui crescendo, me tornei um homem, me casei, tive filhos, construí casas, vivi, trabalhei, lutei, me esforcei e hoje cheguei aos 50 anos de idade. Mas parece que fui ontem, quando eu ainda jogava quando eu jogava futebol com meus amiguinhos no campo ao lado da minha casa. Parece que foi ontem, quando eu estava frequentando a quinta, sexta, sétima, oitava série, o primeiro ano de segundo grau, segundo ano, enfim, o trabalho que foi desenvolvido ali parece que foi ontem, e tudo se passou assim no instalar de dedos, e quando chegamos aos 50 anos de idade, começamos então a fazer uma contagem regressiva, e na melhor das ideias que nós, aos 50 anos, podemos absorver, é que viveremos pelo menos 80 anos, e aí nós somamos 50 mais 30, teremos 80, só que daí já começamos a pensar que dos 70 aos 80 não vai ser muito legal, porque vamos estar bastante idosos, afinal de contas, 50 anos já começamos a usar óculos, os cabelos já não existem mais, as rugas fazem parte do corpo, do rosto, da nossa vida, e nós então começamos a viver de uma forma diferenciada, começamos a entender o mundo de uma forma diferenciada, porque envelhecemos de 10 anos para 60 anos é tão rápido, e aos 60 nós já vamos ganhar aquele cartãozinho assim para estacionamento gratuito, estacionamento de idosos, acredite, senhoras e senhores, estamos chegando lá, e isso vai ser tão rápido que daqui a pouquinho vamos pegar. Se porventura no caminho aos 60 anos nada nos acontecer, porque não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Não sabemos. É por isso que devemos estar preparados para a situação. É por isso que devemos estar alicerçados por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Imaginem, eu estava num grupo debatendo sobre a vinda, o arrebatamento de Cristo, e alguém quis estipular a data, como se sabendo a data que Jesus Cristo vai voltar, ele pudesse estar se preparando ali na última hora. Então, se Jesus voltará no ano 2020, no mês de fevereiro, no dia 15 de fevereiro do ano de 2020, então até lá eu posso me preparar. Eu posso estar, então, já no dia 10 de fevereiro, começando a arrumar minha casa, para quando Jesus voltar, eu estar ali de joelhos dobrados e subir para a glória com Deus. Mas não é assim, nós não sabemos a hora que Jesus Cristo vai voltar. Para uns, Jesus vem antes, para outros, ele vem depois. Para uns, Jesus Cristo vem na morte, e para outros, Jesus ainda vem no tempo de sua vida, no momento em que ele está vivendo. Muitos que estão conosco agora verão o Senhor Jesus vivos vir buscar a igreja. Muitos que estão nos ouvindo agora descerão à morte e aguardarão dormindo o arrebatamento da igreja. Sejam sábios então, meus amados. Como disse Jesus orientando a igreja, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele guardaria, ele protegeria a sua casa. Você deve proteger a sua vida, você deve proteger o seu ser, você deve proteger os seus pensamentos do maligno, você deve viver a verdade nesse tempo. O bem que você deixa de fazer hoje, você não pode fazer amanhã. A ajuda que você pode dar a uma pessoa necessitada hoje, você não pode dar amanhã. Aquilo que você tem para fazer hoje, não deixe para amanhã. Muitas pessoas estão armazenando para guardar para o futuro. Meu querido, o futuro pertence a Deus. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã.
Aqui na minha cidade havia um jovem muito lindo, maravilhoso, muito simpático, muito querido, um cara que era abençoado por Deus, uma simpatia, e toda a sociedade gostava muito dele. Alguns meliantes, assaltantes chegaram em uma hora em que ninguém imaginava e ele, no auge da sua juventude, foi assassinado. Houve uma comoção muito grande na cidade. Nós oramos pela família para que Deus console o coração da família, mas quem diria aquele jovem cheio de vida, aquele homem tão forte, aquele homem que tinha um futuro maravilhoso, que era um trabalhador, que era um homem dedicado, iria passar por uma situação tão difícil e que culminaria com a sua morte. Ninguém poderia imaginar das coisas. Assim é um alerta para toda a sociedade, para todos aqueles que vivem neste tempo. Sim, estejamos preparados para o encontro com Deus. Estejamos sim preparados para o momento em que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, nosso Senhor. E estando preparados, louvemos a Deus, adoremos a Deus e façamos o bem enquanto é tempo, enquanto podemos fazer o bem. Talvez alguém perto de você, eu estava no centro da cidade, então um rapaz veio para mim assim e disse assim, me dá um prato de comida, eu estou com muita fome, eu quero comer aquela comida salgada, eu quero comer aquela comida boa. E eu pensei, olha que tu vai usar com droga. Ele falou, não, eu quero um prato de comida mesmo, se fosse para usar com droga, eu te falaria, porque você sabe que eu sou um viciado, mas eu quero um prato de comida, estou com muita fome, olha, quero comer um prato gigante de comida, muita comida, porque estou com muita fome. Então eu fui à carteira e busquei ali um pequeno valor e disse assim, vou contribuir com um pouco. E dei aquele pouco, mas aquele pouco era insuficiente para comprar a comida para ele, mas eu dei um pouco. Então eu achei que estava ajudando com muito, eu dei somente uma parte, dei uma volta na quadra com o meu automóvel e a voz do Espírito Santo veio ao meu coração e disse, por que você deu somente uma parte do almoço? Você acredita que outra pessoa será tocada como eu te toquei para contribuir com esse jovem? Então eu rapidamente manobrei o automóvel e comecei a procurar aquele jovem onde era que ele estivesse. E ele estava indo de carro em carro pedindo para as pessoas que dessem o complemento do almoço. Então eu parei meu automóvel, abri a porta do carro, pedi que ele entrasse e disse assim, vamos lá, eu vou pagar o almoço para você. Peguei novamente a quantia do almoço, da refeição que tinha dado para ele e disse, agora coma, sacia sua fome. Porque o correto é fazer aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Mas muitas vezes nós limitamos o impacto do Espírito Santo na nossa vida para fazer o bem. Muitas vezes nós nos imaginamos dando aquilo que é ruim, aquilo que não é bom, aquilo que não vai fazer com que a pessoa seja feliz e não abençoamos a vida da pessoa porque o nosso coração é uma pedra, está pegado ao materialismo, está pegado à concupiscência, ao desejo da carne, e Deus não pode abençoar pessoas que vivem desta maneira, Deus não pode contemplar pessoas que vivem desta forma, Deus não pode dar àqueles que são gananciosos, aqueles que vivem oprimidos, aqueles que vivem amargurados, vivendo única e exclusivamente por causa do dinheiro. Não existe plano sem Deus, então nós temos que planejar, vamos ser prósperos, vamos vencer na vida, mas tudo que nós tivermos será para contribuir com aqueles que nada têm, porque existem neste mundo pessoas desprovidas da felicidade, pessoas completamente desprovidas da alegria, pessoas que estão como Lázaro mendigando à porta do rico, desejando comer as migalhas que caem da boca do rico, e nós só sabemos perseguir, ofender o maltrapilho, lançá-lo fora do nosso caminho e dizer, para que temos nós esse conosco? O ser humano quer viver em guerra constante, quer viver agredindo o seu próximo, ofendendo o seu próximo, colocando palavras de baixo calão, ofendendo aqueles que estão ali próximos dele, uma disputa de espaço dentro deste tempo que nós vivemos, uma disputa na sociedade que nós vivemos, uma guerra, uma luta, fazem uma constante confusão na mente do homem que se distancia a passos largos da presença de Deus. Nossa vida é um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Em lugar do que, versículo 15, em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, façamos isto ou aquilo. Oh, glórias a Deus!
É assim que funciona, amado. Se Deus quiser, sim, sim. Temos que viver na dispensação divina, temos que viver segundo a vontade do Espírito Santo, temos que viver segundo a vontade de Deus, e se Deus quiser, amanhã estaremos aqui, e se Deus quiser, amanhã estaremos pela manhã enviando mensagens, porque não sabemos o que vai acontecer nessa noite, e se Deus quiser, amanhã teremos mais um trabalho a fazer, já às 5:30 da manhã, quando nos levantamos para ir para a emissora de rádio, e se Deus quiser, logo após 10 para as 8, antes de terminar o programa de rádio, quando saímos da emissora e nós formos então até o segundo ambiente de trabalho, e se Deus quiser estaremos ali, e se Deus quiser durante o dia trabalharemos, e se Deus quiser durante a tarde trabalharemos, então levarei meu filho para a creche, trarei ele da creche, chegarei em casa e aqui atenderei as pessoas que todos os dias me mandam mensagens e uma a uma tratarei e enviarei a estas pessoas pregações do Evangelho, e se Deus quiser tudo isso eu farei, porém se não é esta a vontade de Deus, então o arrebatamento sobre a minha vida virá, e a minha vida será ceifada, e o corpo descerá à sepultura, e o pó voltará à terra, e o espírito voltará a Deus que o deu. Por isso nossos projetos são falhos, por isso aquilo que nós traçamos é falho. Não que não devamos estar preparados, não que não devamos nos preparar para o futuro, mas devemos sim nos preparar para o futuro, conscientes de que a qualquer momento algo pode acontecer. E tendo a oportunidade de fazer neste tempo, tendo a oportunidade de fazer nesse momento, principalmente o bem, não devemos dar as costas a ninguém. O mundo perece na arrogância, o mundo perece na intolerância religiosa. A religião foi o que mais matou na história do homem. Nós falamos da Inquisição, nós falamos do genocídio de Hitler, nós falamos dos homens-bomba do Islã, nós falamos de coisas terríveis que acontecem por sobre a face da terra, de evangélicos protestantes lutando contra católicos e contra islâmicos. Nós falamos da guerra da Iugoslávia, nós falamos então das cruzadas que aconteceram na Idade Média, e nós falamos desde a época de Roma até os dias de hoje que milhões e milhões de pessoas morreram por causa da religião. Religião não salva, o que salva não é a religião. Eu não tenho uma religião, porque se disserem que eu sou crente parecido com determinados crentes que hoje eu vejo por sobre a face da terra, então eu não sou, prefiro não ser. Eu não quero ser crente, não, dessa forma não, eu quero ser crente, mas um crente que vive a palavra, que tem temor a Deus, que estende a mão ao necessitado, que não se apega ao materialismo, que olha por cima dos recursos financeiros e diz: eu fui chamado para abençoar vidas, eu fui chamado para estender a mão. A minha esposa diz que de vez em quando eu adoto um aqui, outro ali, e eu fico ajudando as pessoas, eu adoto essas pessoas para ajudá-las, e é verdade. Se eu tiver conhecimento, capacidade, se eu tiver condições, eu vou ajudar pessoas o tempo todo, a todo instante, a toda hora, porque o meu objetivo é ajudar pessoas. E quando me perseguem, quando me batem, quando me chutam, quando tentam me humilhar, eu tento consertar essas situações, dizendo para as pessoas que não é por esse caminho que se anda, e por um caminho sim diferenciado desse, um caminho que anuncia a presença de Deus, que nos leva à presença de Deus, que glorifica o nome do Senhor, e tento consertar as coisas com a maior suavidade possível, sem ofender as pessoas, sem agredir as pessoas, sem humilhar as pessoas, porque é assim que se vive. Olha, todos os dias nós somos agredidos pelo maligno. O maligno vem e tenta nos furtar a alegria. O maligno vem e tenta nos furtar a capacidade de nós fazermos o bem. A bondade é fruto do Espírito Santo, mas hoje em dia não existe bondade, existe maldade, existe um puxando o tapete do outro. Meu Deus do céu, eu já vi nesses últimos dias coisas terríveis, homens e mulheres, porque antes era mais mulher que fazia fofoca, desculpem as irmãs, tá? Era mais mulher que fazia fofoca, agora hoje em dia tem tanto homem fofoqueiro, mas tanto homem fofoqueiro que eu vou contar
para vocês é terrível. Esses homens ficam falando mal da vida de outros homens e da vida de outras mulheres e ficam em panelinhas tirando a concentração das pessoas, tirando a passividade das pessoas, criticando, dizendo eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, criando disputas que não são salutares. Antes fossem amigos de todos, antes fossem parceiros de todos, o mundo seria melhor, a sociedade seria melhor, o ambiente em que nós vivemos seria melhor, a capacidade de nos relacionarmos construiria uma nova existência de vida. Todavia, os homens não estão preocupados com o dia de amanhã. Eles fazem seus projetos e seus projetos vão em frente e eles acreditam que terminarão em seus projetos. Mas a Bíblia diz que esse projeto, essa vida, é um vapor que cedo se desvanece e vai embora e se acaba tudo. E o nome destes que fazem o mal está perdido para sempre, porque nem na história pode entrar. E diz o texto, o versículo de número 16, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Veja bem, meus queridos, o versículo de número 16, ele é profundo, ele é altamente profundo, ele toca profundamente na natureza maligna das ações do ser humano. Em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 16, a Bíblia diz assim bem claro, olha, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Presunção é desejo de ser, é desejo de ter, é desejo de possuir, é desejo é olhar para cima, é desejo de fama, é desejo de vaidade, é desejo de ser reconhecido pelos homens. Presunção é desejo de ter cada vez mais, é desejo de conseguir um carro. E se você consegue um carro 0 km, então você quer uma caminhonete. E se você consegue a caminhonete, você quer um helicóptero. Se consegue um helicóptero, você quer um jatinho. E se você mora numa casinha, você quer uma mansão. E se você mora na mansão, você quer um apartamento de cobertura. E se no teu apartamento tem uma piscina, você quer 2, você quer 3 piscinas. E se existem 2 peças, você quer 10 peças, porque você acha que a sua vida é uma vida que tem que ser assim adequada à sua presunção. E a presunção humana leva o homem à vaidade, à glorificação do próprio ego. Meus amados, glorificar-se a si mesmo não é legal, não é bacana. Nós precisamos dar honra e glória àquele que vive e reina para todo sempre. E essa presunção em que o homem se gloria, olha, eu sou um vencedor, eu tenho uma capacidade para falar extraordinária porque sou dotado de uma oratória fenomenal, e eu me acho, e se eu me acho é porque eu sou. Essa presunção é altamente maligna, porque Deus não está nessas palavras. Esta presunção é maligna. Quando o homem se acha o tal, o bam, a última bolachinha do pacote, ele está presumindo que ele é o melhor, o maioral, o grandalhão, aquele que tudo pode fazer. Essa presunção é maligna. Quando você presume que é melhor que o outro ser humano que está do seu lado, porque a ele falta conhecimento, a ele falta o entendimento, a ele a capacidade racional não foi tão avantajada quanto a sua, e talvez ele não teve um lar como se você teve esse lar, nasceu na pobreza, nasceu na necessidade, não pôde estudar, teve dificuldades, e até hoje então a vida dele está travada, e você se acha melhor do que ele, você acredita que é melhor do que ele. Essa presunção é maligna. Quando você olha para aquilo que você possui, para aquilo que você tem, para aquilo que você acha que tem, e você se coloca acima dos outros, essa presunção é maligna. Quando você diz que é mais santo que este, mais santo que aquele, quando você diz que é bam da santidade, só você é digno de estar no altar pregando a palavra de Deus, porque o outro pregador é indigno. Afinal de contas, você acha e você entende que a sua linha racional de fé é a mais perfeita, a mais sábia, a melhor, a mais conhecedora. Então você se julga melhor porque você tem uma teologia, você tem uma apologética mais perfeita, e então dentro deste contexto você se coloca. Essa presunção é maligna.
Você sabe muito bem que quando você se acha o tal, você está sendo enganado por hostes malignas das trevas. Diminua, irmão, diminua, irmã, fique mais pequeno, mais pequeno. O próprio Cristo nos deu o exemplo lavando os pés dos seus discípulos. Ora, se o Senhor, Deus e Mestre, que veio do céu e se formou homem, lavou os pés daqueles que o acompanhavam, que aprendiam dele, ele fez isso, é para que nós façamos o mesmo, é para que nós tenhamos a capacidade de dar esse exemplo. Agora, homens se veem prostrados diante de altares, colocados sobre estes palcos, esses anfiteatros que eu costumo chamar de clubinhos, porque nos dias de hoje a igreja nada mais é do que um ponto de encontro, mas não um ponto de encontro com Deus. As pessoas vão até esses grandes cenáculos, vão até esses teatros única e exclusivamente para se relacionar, para olhar as outras pessoas, para saber quem tem o melhor carro, para ver qual é a melhor presunção humana, e aquilo que é culto racional a Deus, que é louvor, que é adoração, passa a ser um teatro musical, um show de palavreados bonitos, e a pessoa que vive tal presunção, ela está vivendo algo que é extremamente maligno. Precisamos corrigir a nossa maneira de ser, precisamos corrigir a nossa forma de viver. Olhai e vede, meus amados, o versículo de número 17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Compreende isso? Não que você tenha que ser bobo. Tem muitas pessoas que acham que você deve ser bobo, você deve ser enganado, você deve permitir o engano na sua vida. Há muitas pessoas que acham que é dessa forma, né? Vou enganar, é um trouxa, é o bonzinho, vou tratar ele com, né? E aí vou poder enganar. Não, amados, não é dessa forma. Você não precisa ser um bobo, não. Você tem o Espírito Santo e você sabe discernir o espírito da pessoa que está tentando te falar, que está tentando pronunciar as suas palavras para você. Então veja bem, olha, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe o que é fazer o bem, o que é estender a mão, se você sabe que é ajudar. Dias atrás, uma senhora teve o carro apreendido numa ação que aconteceu pelas pessoas que cuidam do trânsito, né? E essa pessoa mora em Blumenau, uma velhinha, 2 idosas. Eu disse assim: olha, gente, não fiquem tristes não, se os seus carros não forem liberados, então eu levo vocês em casa. Faço questão de levá-las em casa, porque eu sei como fazer o bem. Aquelas pessoas precisavam daquele bem, aquelas pessoas precisavam da ajuda, não foi necessário, elas pegaram um táxi, afinal de contas eu ia levá-las, mas elas pegaram um táxi, tinham condições para tal, poderiam fazer tal coisa, né? Estavam ali, tinham condições para isso, mas eu me disponibilizei, eu me coloquei à vontade para ajudar. Quantas pessoas chegam, pedem uma camisa, estamos vivendo os dias frios, pelo menos aqui no sul do Brasil, a temperatura desce, o dia esfria, e as pessoas que são desprovidas de recursos financeiros passam frio, porque não têm cobertores, porque não têm roupas. Enquanto isso, muitas pessoas estão com aqueles cobertores armazenados dentro dos seus guarda-roupas, e até mesmo as traças, as baratas, os insetos estão danificando aquelas peças que para uns seriam preciosas, mas para eles já não tem uso, porque eles têm outras novas. Então, por que não se desapegar daquilo que se tem dentro do guarda-roupa e não entregar para aquele pobre necessitado aquelas roupas que já não servem mais? Pois o jovem antes era magrinho, mas agora ele cresceu, ficou adulto, está mais forte, está com o corpo mais formado, e aquelas roupas já não servem mais. Então, por que não pegar aquelas roupas usadas e não dar para o seu irmão? Ou melhor, por que não ir até um supermercado, fazer a compra para sua casa e comprar comida para alguém que não tenha condições de comer? E se você sabe fazer tais coisas e não o faz, você comete pecado. Comete pecado. A presunção é maligna e o pecado está em negligenciar, em omitir, em não fazer o bem para as pessoas. Sim, meus queridos, sim, meus amados.
Precisamos viver o Evangelho. Somos salvos e somos perdoados pelo sacrifício da cruz do Calvário. Isso é evangelho básico. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você tem a vida eterna quando você confessa Jesus e o aceita. Eu aceito o amor de Deus sobre a minha vida, eu aceito que o Senhor Jesus me lave com o seu sangue e eu confesso a Jesus como meu Salvador. E aí, num ato de fé, você é imergido às águas batismais e você sai como uma nova criatura, nascida de novo. Obviamente que o milagre do novo nascimento ele vai se moldando conforme ouvindo a palavra de Deus você está. E você vai ouvindo a palavra de Deus e aprende da palavra de Deus que você não pode ser uma pessoa presunçosa, você precisa ser uma pessoa bondosa, porque a presunção é maligna e aquele que omite a bondade, ele comete pecado. Então você entende que você não pode pecar, que você tem que ser o exemplo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você entende estas coisas e essas coisas entram no seu coração e você permite que Deus modifique a sua conduta de vida, então, queridos, isso é muito bom, muito saudável para o seu exercício espiritual, para que você não tenha somente músculos físicos, mas para que espiritualmente você esteja forte para resistir aos banquetes e às ofertas de Satanás. Alguém ri de mim do outro lado, eu sinto. Alguém dá sorrisos, pranteia, brinca. Você não está rindo de um homem, você ri do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e que fala por mim, porque eu sou apenas um homem nesse mundo, mas sou um profeta de Deus, separado por Deus, e estou aqui de boa vontade fazendo a obra do Senhor. Entenda isso na sua vida, entenda isso. E Deus faz isso. Ele fala diretamente com você nesta hora. Ele vai a você em especial no meio de tantas pessoas que nos ouvem. Ele escolheu você para dizer para você que ele tem um projeto na sua vida e que você precisa diminuir da sua vaidade humana para permitir que Deus aflore no teu coração. E como você está acompanhado de alguém, você recebeu o impacto desta profecia nessa hora, você não quer se curvar diante da presença de Deus, mas os seus olhos ficam marejados pelas lágrimas, porque essa virtude, esse fogo que enche o teu coração, ele é procedente dos céus, ele é procedente de Deus, é procedente da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha sobre a sua vida e que possa quebrantar este vaso diante dos seus olhos, para que você possa ser abençoado por Deus. Veja bem, meus amados, nós sabemos que Deus é amor e Ele te ama, mas sobre todas as coisas Deus é justiça. E Ele há de fazer justiça aos seus escolhidos. Sim, Ele há de fazer justiça aos seus escolhidos. Eu quero dizer para você que levantar-se às 5:30 da manhã, enquanto preparo o meu café, estou passando as mensagens para você ouvir durante o dia. Enquanto estou trabalhando, nos momentos que estou só, estou orando a Deus, falando com Deus, apresentando a cada um daqueles cujos nomes são colocados na minha presença, para que eu esteja orando. E o dia se passa, e o tempo se vai, e os minutos são aproveitados um a um, a fim de que a pessoa possa receber de Deus a grande vitória, a fim de que a pessoa possa receber de Deus a grande bênção, a fim de que a pessoa possa receber de Deus a unção sobrenatural do Espírito sobre a vida dela. Eu vou continuar orando por você, não vou parar, não vou desistir, eu vou lutar até a última hora, eu vou lutar até o último momento, até o último instante, para que você saiba que Deus é fiel sobre todas as coisas e Deus pode abençoar a sua vida. Muito bem, para nós podermos encerrar, o capítulo 10 do livro de Provérbios nos traz o versículo que vai fechar esta pregação. Louvado seja Deus.
esse recado do Espírito Santo. O capítulo de número 10 de Provérbios, no versículo de número 1 diz assim, Provérbios de Salomão, o filho sábio agrada seu pai, mas o louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. Veja bem, meu amado, entenda isso. A Bíblia afirma categoricamente que o filho sábio alegra o pai. Tenha sabedoria. Pegue essas palavras e aplique na sua vida. Tenha sabedoria, mas se você for louco, se você for tolo, você vai entristecer a sua mãe, a igreja do Senhor. Você vai entristecer ela e não vai alegrar o seu pai se for louco. Mas se você for sábio e a sabedoria de Deus estiver na sua vida, então a alegria do alto virá sobre a tua vida e você será abençoado por Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os tesouros da impiedade, é isso que diz o versículo 2. Os tesouros da impiedade nada se aproveitam. Veja bem, você não pode aproveitar aquilo que é tirado às custas dos outros. Se você faz com que as pessoas elas sejam enganadas, elas tenham que te servir, elas tenham que te dar, e você engana um, engana outro, e você acha que vai ser feliz com o engano, você vai ser infeliz, você não pode ser feliz no meio do engano. Mas a justiça, ela livra da morte. Justiça é aquele que não é injusto, meu querido. Justo é aquele que não é injusto, é o contrário do injusto. Injusto é aquele que fala de tudo e de todos, mas aquele que pratica a justiça, que tem fome e sede de justiça, ele faz com que a justiça aconteça sobre a vida das pessoas. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, por isso que Ele te alimenta com palavras nesta hora, para que essas palavras se transformem em vida para você. Mas o desejo dos ímpios, Ele rechaça, Ele manda embora. Assim diz Deus nesta noite. Assim revela o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Assim fala o poder do Altíssimo ao seu coração. Muito simples, muito fácil de se entender. O Evangelho não é complicado. Complicados são os homens que não querem aplicar o verdadeiro Evangelho, que preferem os malabarismos feéricos, ou seja, as muitas práticas, as muitas velas, as muitas escadarias de joelho, as muitas cruzes ungidas, as muitas rosas ungidas, os muitos altares, as demasiadas revelações, as profecias. Isso é show feérico. O que nós precisamos é de um evangelho racional, em que nós possamos ver a diferença do Todo-Poderoso Deus estampada na face daqueles que verdadeiramente aplicam a sua palavra, não mudando de roupa, mas mudando de comportamento e de atitude. Isso é o que Deus quer das nossas vidas. E para tanto, apresentemos a nossa condição humana diante de Deus, para que Ele permita que no dia de amanhã tenhamos outra oportunidade de lhe dar graças pelo ar que respiramos, pelas roupas que vestem nosso corpo, pela alegria que temos de viver e por tantas outras benesses que Ele é capaz de dar à nossa vida. Oremos a Deus. Pai nosso, Tu que habitas nas alturas, Tu que és santo, 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 eternamente santo, venha ao nosso encontro nesta hora, Senhor, e concede-nos, Senhor, a capacidade de Te servir. Concede-nos, Senhor, a capacidade de fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos. Concede-nos, Senhor, a capacidade de estar na Tua presença e mostrarmos, Senhor, aquilo que viemos fazer nesse mundo. Senhor, permite-nos que sejamos imitadores do Senhor Jesus e que o Evangelho, as boas novas da salvação que Ele trouxe ao mundo, Ele possa ser praticado por cada um de nós que aqui estamos. Senhor, nesta noite falamos de bondade e justiça.
Falamos de projetos falhos humanos. Sim, falamos desses projetos, que nossos projetos são falhos. Meu Deus, então convidamos, Senhor, para que o Senhor esteja nos nossos projetos, para que os nossos projetos sejam repletos de bondade, de mansidão, de amor, de temperança, de domínio próprio, longe da avareza, longe da ameaça, que nós venhamos a rechaçar aquilo que abomina o teu santo nome. E que a graça e a paz, que excede a todo entendimento, possa resplandecer nas nossas vidas. E que o teu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, venha sobre nós e faça de nós, Senhor, seus imitadores. Pai querido, eu coloco a cada um destes que estão diante de ti, quer perto, quer longe, em tua presença. E peço, Senhor, que nesta hora seja derramada uma gota, Senhor, do óleo santo da tua unção, que representa o poder do teu Espírito Santo sobre cada vida. Porque eu sei que esta gota regeneradora de unção, ela vai regenerar esta vida espiritualmente, de uma forma tal em que esta pessoa seja restaurada no poder do teu Espírito Santo e tenha forças para dizer não ao maligno e triunfar, Senhor, vencendo os obstáculos que se colocam no seu caminho. E triunfar, Senhor, vencendo, meu Deus, as pedras que são lançadas sobre a vida deles. E triunfar, Senhor, olhando para os céus e dizendo, meu Deus, eu te amo, me abençoa, me guarda, me protege. Dá-me, Senhor, a tua luz. Derrama sobre mim o poder do teu Espírito e faze, Senhor, com que a tua graça se estabeleça sobre a minha vida. Pai, tudo é possível àquele que crê. E neste contexto, Senhor, creio eu, meu Deus, que tu podes fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que te pedi nesta noite. Opera, Senhor, sobre a vida deste homem e desta mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.